Olá, estamos aqui de novo na nossa sequência de livros sacros e profanos. Dando continuidade a essa trade, nós trazemos hoje o livro de Michel Onfray, Tratado de Ateologia. E a pergunta que se impõe é: o que você entende por ateísmo? O que você já leu, o que você já ouviu, o que você já compreendeu sobre o assunto? Você tem preconceito ou você tem uma mente livre e aberta? Trago como lema Sapere Aude, saber ouvir de Kant. Isto posto, vamos ao nosso trabalho de hoje. O incrível Nietzsche, no livro Esse Homo et Homo, diz o seguinte: a noção de pecado foi inventada ao mesmo tempo que o instrumento de tortura que a completa, a noção de livre-arbítrio, para confundir os instintos e para fazer da desconfiança com relação aos instintos uma segunda natureza. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós estamos tão acostumados a acreditar no que nos dizem, que isso já é como uma segunda natureza em nós. Então, nós cremos que é pecado até ler sobre esse assunto. E nós ficamos de tal maneira atormentados pela sensação de pecado, porque ela vem acompanhada de outro medo que nos absorve a vida inteira, que é o medo do inferno. Até mesmo as filosofias mais libertárias, aquelas mais que pensam mais livremente, elas não se eximem de criar essas noções de pecado e de culpa e de inferno. E às vezes a filosofia até faz a filosofia religiosa que eu estou falando, faz até uma espécie de, vamos dizer, de truque para que o resgate da falta se dê em outra encarnação. Contanto que nós vivemos sobre a pressão de erro, pecado, culpa e castigo. É isso a religião impôs em nossas vidas, não resta a menor dúvida. E o silêncio de Deus permite que a tagarelice de seus ministros, diz Michel Onfray, depois eu dou dados sobre esse escritor, usem e abusem do epíteto. Quem não crê no Deus deles, portanto, neles, torna-se imediatamente ateu. E essa palavra ateu vem com todo o peso do anátema, vem com todo o peso de uma maldição, por assim dizer. Entretanto, o que conhecemos nós dessa filosofia, se pode chamar o ateísmo uma filosofia? O que é que nós conhecemos? O que é que nós sabemos sobre eles? Se nós nos recusamos até a ler qualquer coisa acerca, e quem sabe até a ouvir que alguém que não é ateu fale acerca do assunto, porque estamos totalmente tomados pela ideia de pecado, castigo, culpa, vou pagar minhas dívidas na próxima encarnação, etc, etc. E ele vai falar com muita propriedade na teologia e seus fetiches,
quando ele diz o seguinte: uns adoram as pedras, das tribos mais primitivas aos muçulmanos de hoje que giram em torno do Bétilo da Caaba. Outros a lua ou o sol. Alguns um Deus invisível, impossível de representar, sob pena de idolatria, ou ainda uma figura antropomórfica, branca, masculina, ariana, evidentemente. Outro vê Deus em toda parte como panteísta renomado. Quem não souber o que é panteísmo, procure que vai entender. Um outro, adepto da teologia negativa, em lugar nenhum, uma vez é adorado coberto de sangue, coroado de espinhos. Outro numa haste de capim ao modo oriental Shinto. Então não há nenhuma facécia inventada pelos homens que não tenha sido colocada a serviço de ampliar o campo dos possíveis divinos. Havia uma pessoa da minha família que eu gostava muito, já se foi, já partiu. Mas essa pessoa adorava uma imagem de determinado santo. Então essa pessoa não viajava a não ser levando aquela imagem, que onde quer que ela chegasse, fosse casa de estranhos ou de parentes ou hotéis ou o que fosse, ela entronizava aquela imagem ali. E ela dizia que aquela imagem atendia a todos os pedidos dela. Sinceramente, eu tinha inveja da crença dela. Porque era uma crença tão forte, que ela, se ela não fizesse esse ritual, alguma coisa poderia sair errada para ela, porque era aqui que ela tinha criado. E ela não orava a Deus, ela orava a essa imagem. Se a gente perguntasse, você adora essa imagem? Isso aqui é meu santinho. Bom, os adeptos de Deus, continua Michel Onfray com muita propriedade, os adeptos de Deus dispõem até de uma disciplina inteira dedicada a examinar os nomes de Deus, seus feitos e seus gestos, seus ditos memoráveis, seus pensamentos, suas palavras, pois, pasmem, ele fala, e suas ações, seus pensadores afiançados, seus profissionais, suas leis, seus turiferários, que nome antigo, turiferários, seus defensores, seus sicários, seus dialetas, seus retores, seus filósofos, pois é, seus capatazes, seus servidores, seus representantes na terra, suas instituições induzidas, suas ideias, seus ditames e outras basófias, a teologia, a disciplina do discurso de Deus. Tudo isso sem comprovação factual. Apenas teorias, teologia, que é colocada na nossa cabeça desde que nascemos, quando as famílias acreditam piamente que a criança não batizada, se morrer, vai para o limbo. Eles criaram essa ideia do limbo, que é um lugar onde fica a criança não batizada. E nós introjetamos isso em nossas vidas de maneira fundamental. E acreditamos como se fosse a verdade última. Não é? E aí, Onfray continua dizendo, o ateísmo não começa com aqueles que a historiografia oficial condena e identifica como tais.
Por exemplo, o nome de Sócrates não pode figurar decentemente numa história de ateísmo, nem o de Epicuro e os dos seus, tampouco de Protágoras, que se limita a afirmar sobre os deuses, infelizmente não tenho o livro aqui para mostrar a vocês, que a respeito deles nada pode concluir, nem sua existência, nem sua inexistência. O que pelo menos define um agnosticismo que é diferente do ateísmo, porque o agnosticismo é aquela pessoa que não sabe se crê ou não crê em Deus. É o famoso em cima do muro. Sem nenhuma mancha ou desdouro para quem tem esse pensamento. É um modo de pensar apenas. O que pelo menos define um agnosticismo, uma indeterminação e até um ceticismo, se quisermos, mas certamente não um ateísmo, que supõe uma franca afirmação da inexistência de deuses. Não é apenas o Deus do monoteísmo, mas de todo e qualquer Deus e de toda e qualquer conjectura sobre deuses. Muito bem. São muitos capítulos, é muita coisa, mas eu selecionei cerca de 10 pequenos textos para termos tempo de conversar com folga e vocês não ficarem entediados, que a nossa maior tendência é o tédio imediato. Se a coisa não for movimentada, não for cheia de pequenos chamativos, a gente se entedia logo. Mas, paciência, vamos lá. Houve um filósofo, Ludwig Feuerbach, que ele propõe uma explicação do que é Deus. Ele escreveu a essência do cristianismo. Depois eu vou fazer um trabalho aqui sobre ele, se eu tiver condições. Propõe uma explicação do que é Deus. Não nega sua existência, disseca a quimera. Não se trata de modo nenhum de dizer Deus não existe, mas sim o que é esse Deus em que a maioria crê. E de responder, esse Deus é uma ficção, uma criação dos homens, uma fabricação que obedece a leis particulares, no caso, a projeção e a hipóstase, os homens criam Deus, a imagem deles invertida. É pesado isso aqui, não é? É sério isso aqui. Ludwig Feuerbach foi o mais severo, um dos mais severos contraditores da ideia de Deus. Mas vamos adiante, procurando novos caminhos para tratarmos nesse tratado de ateologia. Então, ele, no capítulo 3º, a caminho de uma ateologia, ele vai nos lembrar dos irmãos Karamazov. Ele diz assim: a época parece ateia, mas apenas aos olhos dos cristãos ou dos crentes. Os devotos de ontem e de anteontem têm todo o interesse em fazer passar o pior e a negatividade contemporânea por um produto do ateísmo. O lugar comum para o último ano do colegial, segundo o qual, se Deus não existe, então tudo é permitido, refrão extraído dos irmãos Karamazov, de Dostoiévski, continua produzindo efeitos e, de fato, a morte, o ódio e a miséria são associados a indivíduos que invocariam a ausência de Deus para cometer seus crimes. Essa tese equivocada merece ser bem e devidamente desmontada. Nós temos visto criminosos usando
guias de terreiros, usando medalhinhas, usando cruz. Nós temos visto criminosos pagando promessas, enfim. Pois o inverso me parece ser bem mais verdadeiro. Porque Deus existe, então tudo é permitido. E ele diz, eu explico. 3 milênios testemunham, dos primeiros textos do Velho Testamento até hoje, a afirmação de um Deus único, violento, ciumento, briguento, intolerante, belicoso, que gerou mais ódio, sangue, mortes, brutalidade do que paz. Leia Gênesis. O Gênesis, o começo da história. Leia. Para você ver que aqui tem de todos os crimes, não escapa nenhum, do fratricídio, parricídio, incesto, adultério, tem tudo. Natural. É uma história de homens, não é uma história de Deus. Porque Deus não se comunica. Deus fica em silêncio. Alguém se comunica em nome dele, mas não pode vir dele as barbaridades que a gente escuta, que a gente lê em a Gênesis. Não é? Então, vamos adiante. Aqui tem cantos que eu coloquei épatão em francês para ser mais snob. Vamos lá, seu Michel. Eu gosto muito dele. Eu gosto dele pela, vamos dizer assim, pela lógica das ideias dele. Ele vai dizer aqui, por exemplo, ouvir pela primeira vez um texto de Paulo e ignorar a existência do nome de Gregório de Nazianzo, voltar a construir o presépio todos os anos e não saber o que eram as querelas fundadoras do arianismo ou o concílio sobre a iconofilia, assistir à missa de Natal e nada saber da recuperação pela igreja da data pagã do solstício de inverno em que se festejava o sol invictus. E hoje se sabe que Jesus não nasceu absolutamente em 25 de dezembro. Assistir aos batismos, casamentos e enterros familiares diante do altar e nunca ter ouvido falar dos evangelhos apócrifos. Expor-se sob crucifixos e ignorar a informação de que, pelo motivo considerado contra Jesus em seu processo, não se crucificava, mas se apedrejava. E tantos outros impasses culturais, por causa da fetichização dos ritos e das práticas, o que constitui problema para um hipotético exercício esclarecido de sua religião. O que ele está querendo dizer é que nós desconhecemos em profundidade as religiões que praticamos. Nós apenas ouvimos o que seus ministros têm a dizer e o que está na Bíblia é como se fosse verdade última. Mas a Bíblia foi escrita por homens. Isso, ela serve até como, a gente pode ler até como um guia literário, como estamos fazendo aí num canal maravilhoso. Então, podemos fazer isso, não é? Faz-se um cristão atentar para o fato que desde a conversão de Constantino, e Constantino foi vital para essa modificação na igreja, a igreja escolheu o campo dos poderosos, deixando de lado os pequenos e os miseráveis. O cristão responderá, mas temos a teologia da libertação, esquecendo que essa teologia da libertação foi condenada por João Paulo II, chefe e guia da igreja, Papa infalível.
Agora observem que Michel Onfray não condena apenas o cristianismo católico. É que esse aqui se presta um pouco mais. Mas ele condena os 3 monoteísmos: judaísmo, islamismo e cristianismo. No cristianismo, agora, nós temos diversas linhas de acesso, porque só os evangélicos ou os antigos protestantes têm dezenas de igrejas sobre diferentes nomes e com diferentes ações. E a Igreja Católica, por sua vez, também, não é? O judaísmo tem a ortodoxia e tem os que não são ortodoxos. A ortodoxia judaica é terrível. Então, afirma-se a evidência de que o cristianismo paulino, porque sem sombra de dúvidas, quem formou o cristianismo foi Paulo, o apóstolo. Portanto, o oficial desconsiderou o corpo, a carne, o prazer e desconsiderou que ele despreza as mulheres. O mesmo retruca êxtase místico, silenciando toda manifestação dessa ordem, suscitou no Vaticano uma condenação em vida do eretômano antes da recuperação, por meio de canonização, beatificação e outras cerimônias de recuperação dos tais perdidos de ontem. Já estamos com 21 minutos e eu ainda teria tanta coisa, mas eu vou encerrar com isso aqui. Ele diz que a escrita imanente do mundo distingue o ateu cristão do cristão crente, mas não os valores que permanecem comuns. O padre e o filósofo, o Vaticano e Kant, os evangelhos e a crítica da razão prática, o amor ao próximo católico e o humanismo transcendental de Luc Ferry. Cadê ele? Sim, está aqui. De Luc Ferry em O Homem-Deus. Maravilhoso. E a ética cristã e as grandes virtudes de André Comte-Sponville, que já trouxemos, tem vídeo aqui no canal. Movem-se num terreno comum, um terreno que nos é muito familiar. A caridade, a temperança, a compaixão, a misericórdia, a humildade, mas também o amor ao próximo e o perdão das ofensas. A outra face estendida quando se é golpeado uma vez. O desinteresse pelos bens deste mundo. A ascese ética que recusa o poder, as honras, as riquezas, como tantos outros falsos valores que desviam da sabedoria verdadeira. Estas são as opções teoricamente professadas. Meus amigos, vejam que teríamos muito que conversar ainda. Mas está aqui a sugestão de leitura, juntamente com os livros citados. São livros maravilhosos, são livros formidáveis, sem esquecer isso aqui também. Vale a pena, leia, mas leia de tudo. E vamos reter o que é bom. De vez em quando, os ditos que estão nos evangelhos, nas epístolas, servem para a gente. Então, vamos terminar por hoje, fazendo o convite para que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam, que vocês comentem, e prometendo que na próxima semana traremos esse livro quase esgotado, ou esgotado, segundo estão me dizendo, onde eu vou falar sobre Maria Madalena, essa desconhecida, essa malsinada, essa caluniada do Evangelho.
Até logo. Não esqueça, inscrevam-se, deem o seu comentário, deixem o seu comentário e o seu clique. Um abraço a todos e um bom dia.